E daí, pessoal, nós vamos para as artrites. Vamos olhar? Artrite, inflamação das articulações, né? Os sintomas aí, dor na articulação, rigidez, inchaço, que podem perdurar aí por mais de 2 semanas. Segundo Roach, segundo Brunner, nós temos mais de 100 tipos de artrites, tá? Porém, nós vamos trabalhar com as mais comuns aí, que são a osteoartrite, artrite reumatoide, fibromialgia e gota, certo? A osteoartrite e a artrite reumatoide, elas causam deformidade óssea. Elas causam deformidade aí no idoso, certo? A fibromialgia e a gota, elas não causam deformidade. Porém, elas são causa de muita dor nas pessoas que são diagnosticadas com fibromialgia e gota. Então, vamos aí para a fibromialgia. É a forma mais comum de artrite. A incidência aumenta com a idade. Antes de 45 anos, afeta os homens. E após os 55, afeta aí as mulheres. As mulheres vêm implicar ainda mais nessa idade, porque ela já passou pelo processo reprodutivo, né? Então, a questão hormonal aí, a questão do estrogênio está lá embaixo, está diminuído, e daí a oportunidade com relação à diminuição do cálcio. Atinge com mais frequência as articulações grandes, que sustentam o peso, como os quadris e os joelhos. Ocorre uma degeneração gradual da articulação, onde a cartilagem cobre as extremidades dos ossos, permitindo um movimento suave sobre a articulação. Então, veja bem, nós vimos que os ossos das articulações, eles não se juntam, eles não se batem, né? Devido ao quê? Ao líquido sinovial e a essas cartilagens, ok? Só que muitas vezes, devido à diminuição do líquido sinovial, essas cartilagens, elas vão se desgastando. A partir do momento que elas vão se desgastando, os ossos, eles vão se atritarem um com o outro, causando muita dor a esse idoso, a essa pessoa com osteoartrite, tá? O que faz com que ela tenha uma não movimentação ou uma movimentação menor daquela articulação. E daí ela vai se tornar bem mais rígida, porque não há o movimento, certo? Por quê? Porque o líquido sinovial já está perdido, já foi diminuído, já não tem mais, e a cartilagem, devido a não ter o líquido sinovial, já se desgastou. E daí um osso está se atritando com o outro, ok? Os sintomas da osteoartrite. Nós temos aí dor nas articulações afetadas, que pioram no final do dia. Por isso, pessoal, que como cuidar de enfermagem, nós temos que orientar esse idoso a ter momentos de repouso. Então, se for um idoso que ainda faça atividades de casa, ele tem que fazer atividades, ter repouso, fazer atividades, ter repouso. Ele não pode passar muito tempo sem períodos de repouso, porque senão essas dores irão piorar, tá? Além disso, calor, inchaço, rigidez e crepitação. Essa crepitação é justamente quando o osso já perdeu a cartilagem e daí ele está atritando um com o outro. E nós temos as duas nodulações, que elas tanto são sintomatologia da osteoartrite, como também elas servem para o diagnóstico da osteoartrite, que são as nodulações de Eberdan e de Bouchard. As nodulações de Eberdan, elas são articulações ósseas da
a pequena articulação que elas deixam a extremidade dos ossos deformadas, tortuosas, tá? E as nodulações de Bouchard, elas têm um aumento nessa articulação aqui mediana do dedo, certo? E também pode apresentar inchaço, aumento da articulação da ponta dos dedos, que é o que vocês observam aqui, certo? Aqui nós temos as nodulações de Eberdan, onde vocês podem observar os dedos, principalmente a ponta dos dedos tortuosas. Por isso que a osteoartrite, ela traz deformidade, ok? E nós temos as nodulações de Eberdan, que vocês observam aqui, ó, um aumento nessa articulação, como se fosse um inchaço, tá? Acontece mais na articulação mediana do dedo, mas elas também podem estar presentes nos ossos das pontas dos dedos, certo? Na articulação e da ponta do dedo. Então, veja, além de serem sintomas, elas também servem para o diagnóstico da osteoartrite, tá? A presença dessas nodulações já fecha o diagnóstico da osteoartrite. Aí tem treino para aliviar, o que faz? Na realidade, entra aí a questão da fisioterapia, tá? Porque senão o idoso ele tende a perder realmente o movimento. Okay? História clínica, né? A questão das dores, a questão de desde quando ele sente essas dores, né? Se ele já sente dificuldade na movimentação, e a radiografia e a presença das nodulações que fecha o diagnóstico. O tratamento da osteoartrite, nós temos aí diminuição da dor e manter a mobilidade e a função da articulação, tá? Porque devido a essas deformidades, a tendência é perder o movimento. Okay? Repouso, lembrando que as dores, elas são mais intensas no final da tarde. Isso por quê? Porque o idoso que ainda se movimenta, o idoso que ainda faz alguma coisa dentro de casa, exatamente, quando for no final do dia, né, ele está aí muito cansado, então as dores ficam mais intensas. Então, tem que aprender esse idoso a ter repouso entre essas atividades, tá? Tem que reaprender aí a rotina, ok? Exercícios regulares, que podem entrar aí a questão do Pilates, redução do peso, por quê? Porque as articulações, né, que também são muito atingidas pelas osteoartrites, são as articulações de peso, certo? Quadril, joelhos. E terapia ocupacional, certo? Ele tem que reaprender a trabalhar, tá? Entra aí a questão do repouso. Tranquilo com a osteoartrite? Sim. E daí nós vamos para a artrite reumatoide. Na artrite reumatoide também causa deformidade, tá? Início aos 45 anos e afeta mais as mulheres do que os homens. É crônica e degenerativa e é a maior causa de incapacidade nos idosos, tá? Isso por quê, pessoal? Porque esse idoso, ele vai apresentar períodos de remissões e períodos de exacerbações. Então, na realidade, ele vai apresentar crises. Ele sempre vai apresentar dor. Certo? Só que essas dores, elas se tornam mais intensas durante um período, que é justamente esse período da exacerbação, que é quando a gente diz que o idoso está em crise da artrite reumatoide, certo? Quando as dores estão amenas, estão menos intensas, eles estão no período de remissão. Então, esse idoso, ele fica oscilando aí entre o período de remissão, que as dores diminuem, e os períodos de exacerbação, onde as dores aumentam.
Os analgésicos. Isso. Corticoides. Aqui, pessoal, a artrite reumatoide, ela tem um início de sinovia, né? Tem um início de inflamação, tá? Da articulação, tá? E essa inflamação, devido aos períodos de remissão e de exacerbação, e a muitas vezes o idoso relutar para movimentar a articulação, principalmente quando ele está no período de exacerbação, tá certo? Faz com que haja um limite da articulação evoluindo aí para a imobilidade, tá? Então, vocês vejam como essa mão está totalmente deformada, ok? Vocês vejam a questão da espessura dos dedos, como eles estão diferentes, né? Até o polegar, a menina de manhã estava tentando ver aí onde é que estava o polegar, se ela já tinha perdido. Mas, na realidade, ele está aí por baixo, né? Vocês veem aqui a pontinha dele, ok? Então, a total deformação com relação à articulação. Os sintomas nós temos aí, né? Atinge as articulações pequenas e depois ela vai para as articulações maiores, tá? Exatamente, pode acontecer pelas mãos, pulsos, pés, e depois vai para as articulações maiores, tá? Apresenta fraqueza muscular, onde a fraqueza muscular, ela vem com relação à diminuição óssea, tá? E daí, se a gente for fazer um apanhado geral, nós temos aí a questão da fadiga, que já é característica, já é vista nos idosos, se junta com essa fraqueza muscular devido à diminuição do cálcio, então daí a presença dessa fraqueza, tá? O ataque é súbito, bilateral e simétrico, então ele tende a realmente atingir as articulações, as duas articulações, tá? Inchaço, calor e dor, rigidez matinal. Essa rigidez matinal, pessoal, nós temos que orientar esse idoso aí com cuidado de enfermagem, que ele não pode, aqui tem que reeducar, né? Ele não pode levantar-se assim que ele acorda, tá? Então, ele acorda, tem que sentar na cama e passar um período lá sentado. Ele não pode levantar-se e deambular, não, e andar, não, certo? Por quê? Porque essa rigidez matinal faz com que ele caia. E as quedas, nós já sabemos aí o risco das fraturas, certo? Inclusive, nós vamos ter uma aula aí sobre fraturas depois que a gente vê o sistema neurológico aí, tá? Então, essa rigidez matinal, ela acontece, ela tem que ser orientada, tá? Cuidado de enfermagem aí. E o processo inflamatório que evolui para destruição óssea, deformidade e incapacidade. Ok? O tratamento visa evitar a deformidade, tá? Esse pessoal visar evitar a deformidade, certo? É no sentido de retardar essa deformidade, tá? Por quê? Porque ela vai acontecer devido à própria fraqueza muscular, à própria diminuição aí do cálcio. Diminuir a dor e a inflamação, manter a capacidade funcional e orientar com relação ao repouso, né? Lembrando daquele repouso matinal. Essa questão da capacidade funcional é que, devido à deformidade óssea, tá? A deformidade das articulações, esse idoso ele pode se tornar dependente com algumas atividades de vida diária, como, por exemplo, vestir roupa, abotoar a roupa, tá certo? Muitas vezes retirar essa roupa, o banho, ok?
e daí ele se tornar dependente em algumas atividades. Certo? Fibromialgia, todo mundo sabe, né? É um estado crônico, pouco entendido, em que o paciente é afligido por dor musculoesquelética crônica, fadiga, rigidez matinal e distúrbio do sono. Essa questão do distúrbio do sono, especificamente, ocorre muitas vezes devido ao idoso, a pessoa com fibromialgia, não arranjar uma posição, não conseguir uma posição para que ele durma. E daí a questão do distúrbio do sono. Tá? Aqui, pessoal, as técnicas de relaxamento que são orientadas aqui para o tratamento irão ajudar no combate desse distúrbio do sono. Certo? Onde o próprio idoso, onde a própria pessoa com fibromialgia, o idoso com fibromialgia, eles vão se reeducar para que eles arranjem, para que eles consigam uma posição mais confortável, que cause menos dor, para que eles durmam. Tá? Então, a dor é o sintoma mais proeminente e é definido como ardência que irradia por toda a articulação. Tá? Então, é uma dor que arde. Né? Eu trabalho com uma pessoa, né, ela tem 41 anos, já é diagnosticada com fibromialgia. Né? E muitos dias ela falta, né, o emprego justamente porque ela está com as dores intensas. Certo? Inclusive, pessoal, lá em Lavras, né, está havendo até um protocolo, né, querendo, com relação ao quem tem realmente o diagnóstico de fibromialgia, ele vai ter algumas regalias com relação ao seu tratamento, né? A questão do transporte, a questão dos medicamentos, que já são direito do próprio paciente, né? Mas só que eles vão ter isso de uma forma mais rápida, mais facilitada, tá? Porque lá nós temos muitas pessoas com diagnóstico de fibromialgia, ok? A fibromialgia não causa deformidade, como eu já tinha falado para vocês, porém, pessoal, as dores limitam muito a pessoa com relação a determinados movimentos, a determinados afazeres, ok? Entra como tratamento e cuidados de enfermagem, né, os analgésicos, os exercícios programados, entra a questão do Pilates aí, tá? Entra as técnicas de relaxamento para combater o distúrbio do sono, certo? E entra também o psicólogo, tá? Porque devido a essas dores e devido a limitações que o paciente com fibromialgia apresenta, ele vai começar a apresentar processos de ansiedade, certo? Então, esses processos de ansiedade, eles também devem ser tratados e combatidos aí e orientados no cuidado de enfermagem. Aí, processo de enfermagem, né? E por último, para a gente ir para casa, nós temos a dor. Né? Não causa deformidade, porém apresenta dor. Tu tem? Foi que ele fez assim, aí eu pensei que ele falava assim. É como um idoso. Sim. Né? Pode ter pessoas mais jovens, assim como a fibromialgia, né? Afeta as articulações dos pés, particularmente o tendão do pé. É causada, né, pelo excesso de cristais de ácido úrico. Tá? A gente sabe que a questão da alimentação, ela adentra aí como fator de risco. Né? Então, a gente deve orientar a questão, né, da prevenção aí, né, do cuidado, aliás, com relação à alimentação, principalmente aí as carnes vermelhas, que aumentam esses ácidos, os cristais de ácido úrico, né? E que eles não conseguem, devido ao excesso, ser excretado aí no sistema renal, na urina, né? Os sintomas: dor intensa, moleza, vermelhidão, calor e inchaço.
Diagnóstico, história clínica e o exame aí de sangue, né? O exame de ácido úrico que vai mostrar que o nível de ácido úrico está em excesso aí no sangue. Não há cura, mas há um controle, certo? Analgésicos, corticoides, antitérmicos, eles vão ajudar aí na questão do tratamento dessa gota. Tranquilo? Tá? Pessoal de casa aí, tranquilo?